1 bilhão. Podem colocar aí um número qualquer. E aí, ninguém se Alguns milhões. Eu estava a perguntar se ninguém se aventura com o número. Mas, assim, eu também não saberia, na verdade, se eu não tivesse pesquisado, né? É mesmo uma brincadeira, para termos uma ideia de quão antigo tudo é, né? Então não tem problema, podem chutar aí um número qualquer. 2 Alguns bilhões. milhões, talvez. Quanto, desculpa? 2 milhões. Quem dá mais? bilhões. A Terra tem quase 5 bilhões de anos, não é? Portanto, a extinção dos dinossauros deve ter sido 2, 3 bilhões de anos. Tá, é um pouquinho mais recente. Ah, Tá na casa dos milhões. 400 milhões de anos. São aproximadamente 66 milhões. Mas, no fundo, isso também não nos diz nada, assim, não nos diz muita coisa, né? Nada não, mas muita coisa, porque, de novo, foge da nossa noção de número, né? E aí, o próximo, a pergunta é, qual é a idade de uma jazida de petróleo? A jazida, ela é aquela rocha que contém o petróleo, né? Então, basicamente, quantos anos demoram para se formar o petróleo, né? Então, hoje, se a gente encontrar uma rocha com petróleo, quantos anos essa rocha tem? essa já é para aí uns milhares de anos. Vai, bota um número aí, qualquer. Sei lá, 20 milhares, 200 milhares de anos, uma coisa assim. É assim, dependendo da formação rochosa, claro, né? Então, pelo que eu achei, é entre 10 e 400 milhões de anos. Então, vamos lá. Nossa. Milhões. Então, assim, se eu falei que os dinossauros foram extintos há mais ou menos 66, tá? 6 milhões de anos, uma rocha que tem petróleo pode ter começado a ser formada, né? Antes da extinção dos dinossauros. Isso é muito louco, né? Nisso, se me permites, já que isto está a ser um diálogo ou uma conversa, claro. Acho que o mais interessante nisso é pensarmos, tendo em conta que o petróleo deve ser explorado cerca da década de 80, a quantidade de rochas com petróleo que nós devemos ter, porque o petróleo continua a ser explorado, não é? E o quanto isso pode acabar muito antes do que a gente imagina, né? Sim, acho que é um bocado por isso que estamos todos aqui reunidos, não é? Sim, também. Mas quando eu li isso, eu confesso que eu fiquei chocada. Eu falei, gente, o petróleo começou a ser formado antes da extinção dos dinossauros e a gente usa ele de uma maneira tão banal, né? Tem usos interessantíssimos, mas tem uns usos que eu fico pensando. Vamos lá, né? Tem o petróleo lá, que está se formando antes dos dinossauros serem extintos, e aí o ser humano vai lá, bota uma máquina, começa a cavar muitos metros assim para baixo da terra, muitos e muitos, gastando um monte de dinheiro nisso, né? Aí vai, extrai o petróleo, aí leva para uma refinaria, aí faz todo o processo de refino do petróleo, aí passa para uma outra indústria que vai fazer ali um produto, né? Então, vamos imaginar que esse produto é uma colher de plástico, tá? É um dos produtos que ele pode fazer com petróleo. Então, vai lá, faz a colher de plástico, daí embala, aí manda para não sei aonde, para transportar para o mundo todo, para chegar na padaria, para você tomar o seu café. E aí, por quantos segundos você usa essa colher de plástico para mexer no seu café? Me diz. Esse não será, sem dúvida, o único uso do petróleo, não é? E não, o petróleo claro, é heavy used, portanto, quase todos os setores da economia usam petróleo. Mas sim, a comparação
que tu queres, neste caso, fazer, ou seja, a colher de plástico itself, é realmente algo que... Eu não bebo café, portanto eu não posso falar muito sobre isso, mas se beber chá, por exemplo, certamente é quase... nem sequer assentes, não é? Porque vais usá-la para simplesmente mexer a tua bebida quente. Portanto, é realmente forte a comparação. Exato, é claro, isso que você falou é muito válido. E a gente vai trazer isso também de uma outra forma, né? O que eu quero dizer aqui é que é um recurso tão antigo, que demora tanto para ser formado, que a gente não consegue dar valor nisso, né? Então, trazendo para o nosso tema principal, que é o ciclo de vida, de onde vem, para onde vai, de onde vem tudo isso? Qual que é o esforço que foi feito para eu usar por 2 segundos para mexer o meu café e deitar fora, né? E claro que isso é um exemplo Nossa, que susto! E claro que isso é um exemplo de vários que eu posso dar, né? De vários usos do petróleo. E o plástico tem usos muito nobres, né? Ele veio para nos dar uma qualidade de vida hospitalar, por exemplo, que é incrível, evitar contaminações e vários outros usos que são essenciais e vitais para a nossa qualidade de vida hoje, né? Só que a gente banalizou esse uso, a gente não usa mais só para fins essenciais, né? A gente acabou utilizando isso de uma forma banal. E é isso que eu quero puxar aqui com vocês para dar essa impressão de para vocês sentirem isso mesmo. Uhum. Porque, na verdade, como é que a gente conhece, né, esses produtos? A gente compra ou eles aparecem na nossa frente, então aí começa a vida deles para a gente, e de repente a gente usa, joga no lixo, no contentor, e ali termina a vida desse produto, né? Então, o que a Natália, resgatando um pouco do que a Natália está trazendo, o planeta Terra, ele fez esse esforço, né, de produção que foge da nossa imaginação, esse tempo, né, e todos os recursos que foram direta e indiretamente usados também para que um desses recursos fossem produzidos, né? Então, a gente usa, né? E ela trouxe a colherzinha que a gente mexe o café como exemplo, e claro, né? Como foi falado aqui pela participante, desculpa, não sei o seu nome, mas tem outros usos, e a gente trouxe o plástico, poderia ser papel, metal, outros minerais e outros recursos que a gente realmente usa. Mas e aí? Eu jogo essa colherzinha do café no lixo, e no próximo café, dali 4 horas, eu falo para o universo, produza tudo para mim de novo, para eu usar 3 segundos e jogar fora, né? Então, essa noção de tempo entre tudo que a gente usa, veste, produz e consome para o nosso tempo de vida e para o tempo de vida dos produtos que a gente usa, é exorbitante, né? É incomparável. Então, o clique, realmente, quando a gente pensa um pouco mais além, é trazer esse espectro temporal, né? Que a gente realmente não pensa, porque a gente vive tão no automático que a gente acaba não pensando na história de tudo que existe na Terra que a gente usa diariamente. E aí, falando um pouco mais também de era geológica, né? Pode passar. Hoje em dia, alguns geólogos, eles falam que tem uma controvérsia ali, né? Entre estamos na era do Holoceno ou já estamos mudando de era para uma era de Antropoceno, né? E essa era do Holoceno, ele tem 11 mil anos, aproximadamente, um pouquinho mais, que no tempo do nosso relógio, né, no tempo da Terra, é uma era que durou, ou está durando, muito pouco tempo já para ter essa transição de era do Antropoceno. Então, e essa transição de era, ela vem muito por conta do início da Revolução Industrial, que foi quando o homem começou a explorar os recursos, né, fósseis, e aí começou a ter essa transição de era de uma forma exponencial. Então, hoje já se fala
estamos numa transição de era que vai se chamar antropoceno por conta da intervenção do homem. E aí tem até uma brincadeira de alguns cientistas, que não sei se é tão brincadeira assim, no final das contas, que é como que a gente vai chamar, então, essa era? Antropoceno ou plastoceno, né? Do plástico. E aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar direito, espero que sim, porque essa imagem é incrível. É uma imagem da estratificação de rochas de um rio que secou no sul da Espanha. E dentre essas estratificações, existe uma faixa, essa daqui, e você consegue ver... Pode até trazer, acho que... Deixa eu tentar trazer vocês mais para perto. Opa, aqui. Conseguem enxergar bem? Acho que sim, né? As estratificações em azul, elas são... Desculpa interromper, não há possibilidade de partilharem isso connosco através do Google Docs? Metiam, se calhar, a apresentação numa drive da Google, geravam um link e partilhavam um link connosco, e assim nós podíamos seguir a apresentação nos nossos computadores, que acho que era muito mais viável para todas nós, acho que somos todas mulheres, não é? Tá bem, a gente vai tentar. A gente já está trabalhando nisso. Obrigada. Obrigada pela sugestão. Então, essa estratificação, ela é parte de plásticos, né, microplásticos que grudaram ali no material rochoso e se formaram como uma estratificação mesmo. E como as rochas contam a história da Terra, né? Se calhar faz sentido chamar de plastoceno. O que vocês acham? O que vocês acham? Comenta aqui com a gente. Vocês Sim, estão vendo está a muito tela? melhor, sem dúvida. Assim já consegui. Mesmo assim, não consigo ver a imagem está um pouco pixelizada, não é? Pelo menos para mim. Eu vejo perfeitamente. Mas os pixels são mesmo as bolinhas de plástico. Não, É eu acho que impressionante. infelizmente a imagem não está muito bem definida, porque eu estou ligada por cabo de rede, portanto não será certamente um problema de internet. Mas sim, dá para perceber, obviamente que dá. Estou a dizer é que realmente isto está um pouco pixelizado. Então, relativamente à questão que colocou, que acho que é o mais importante, referíamos então o antropoceno como sendo portanto, como delegando ou representando a presença do ser humano, não é, no planeta, e o plastoceno porque agora vemos uma camada de plástico, estou correta? Na verdade, o antropoceno, ele é o nome que os geólogos querem dar para essa nova era, né? E aí existem alguns pesquisadores que falam, não, antropoceno não é o melhor termo seria plastoceno, porque não é que só o homem está intervindo. Qual é a origem do antropoceno? O antropoceno está ligado a antropos, humano, certo? Portanto, o homem. Sim. Mas, exato, ou seja, nós não vemos, quer dizer, pois, a questão é que se calhar até vemos, porque o fantástico da geologia é que as camadas rochosas guardam efetivamente materiais decompostos, não é? E podem guardar inclusive homens decompostos ou animais decompostos, correto? E nesse sentido, antropoceno faz-me todo o sentido. Quer dizer, embora não veja propriamente os restos do homem como vemos os restos do plástico, não é? Por isso é que certamente alguns investigadores defenderão o plastoceno. Sim, é exatamente isso, porque as pegadas que a gente está deixando, né, é mais plástico do que qualquer outra coisa. Então, é só uma reflexão que eu também queria trazer para vocês nesse sentido. Pode passar. E também pegando nessa linha, né, da extração de todo esse material, desse recurso que é tão raro no sentido de tão difícil de ser formado e anos, estamos ali vivendo ainda na economia, na economia linear, né, que é essa economia de extração de recurso, e aí passa para a fabricação, o uso e aí o descarte.
nessa transição da economia linear, que é que estamos hoje, se calhar já estamos ali no meio da linear com a reciclável, né? Algumas pessoas ainda não sabem reciclar, ainda não reciclam. O nosso sistema de reciclagem não é efetivo. Enfim, tem todo esse... Acho que a gente está aqui no meinho, né? Entre a linear e a reciclável. E a reciclável seria reciclar, né? Extrair, fabricar, usar, e aí volta para o... Recicla, né? Então volta para o fabricar, usar, mas ainda assim descartar grande parte deste material que extraímos, né? E material, claro que não é só o petróleo, né? São todos os recursos naturais que temos disponíveis aí e estamos usando de uma forma não consciente. Descabida e não consciente. E aí, nessa transição, já partimos aqui para um sistema quase que ideal, né? Não sei se eu chamaria de ideal 100%, né? Porque ideal até onde a nossa consciência consegue chegar, vamos colocar assim hoje em dia. E seria a economia circular, né? Onde todos os materiais eles conseguem voltar para a cadeia de fabricação, né? E reaproveitar todas as partes desses materiais para construir algo novo, né? Ou refazer, ou reutilizar, ou reparar e nunca, né? Ou evitar ao máximo que isso chegue como um rejeito, né? Que a gente chama no Brasil, que seria que os resíduos que não têm mais jeito de fato ter um aproveitamento. E o ideal, no ideal aqui é retirar ou extrair, certo? Exato. Exato. Isso que eu queria complementar, assim, o next step, né, da economia circular, na verdade, a gente já extraiu o suficiente, mais do que o suficiente, né, gente? A gente já está na produção disso e no refino de todos esses materiais. E como que seria o mundo ideal, né? A gente partir para uma não extração, né, desses recursos e aproveitar o que a gente já destruiu, né? O que já está em circulação na nossa vida, dentro enfim, na fabricação dos produtos e partilha de tudo isso. E se fala bastante, agora começa a se falar bastante, bastante para a nossa bolha, né, que olha para isso todos os dias, Exato. de uma economia regenerativa, né? Então, em vez de eu só extrair, né, e quando a gente fala de extração, parece que a natureza é a geladeira da nossa casa. A gente vai lá e tira o que quer, come, consome e vai esvaziando a geladeira, né, de casa. Então, como que a gente consegue, não queria falar a palavra extrair, mas utilizar ou estar junto com a natureza, também repondo algo que a gente possa extrair dela, né? Como é que a gente regenera todo o nosso, a nossa extração, digamos assim? Então, essa economia regenerativa, ela já está sendo bastante discutida, né? Porque realmente, ao longo da nossa história, o que aconteceu? A gente se distanciou da natureza. A gente acha que a natureza é uma coisa e nós humanos, somos completamente outras, né? Então, a gente se descolou dessa inteligência da natureza. A natureza, ela é mentora, a natureza, ela proporciona soluções. A natureza, tudo que vocês pensarem que a gente precisa, a natureza ela já pensou antes nisso, né? Mas o que acontece? A gente olha para a natureza como um recurso e não como uma inteligência. Esse é o ponto, né? Então, como a humanidade anestesiada, a sociedade anestesiada se descolou da natureza, a gente passou a usar ela como uma geladeira mesmo, né? Então, acho que o next step dessa economia circular seria uma cultura econômica mais regenerativa e não extrativa, né? Não extrativista. Então, a gente está aí no caminho, né? Acho que são vários níveis. Então, a Natália falou, a gente está entre a linear e a reciclável, mas já está se falando da regenerativa. E logo mais vai se falar de uma próxima, e ainda bem, né? Porque a gente tem que evoluir nesse pensamento.
Então, só para trazer um overview aí para vocês de quantas coisas estão sendo pensadas e que bom que estão sendo pensadas, mas a gente tem uma urgência por trás de tudo isso. Sim, temos um tempo, né? O relógio tá clicando aqui. Tá correndo. Pode passar, acho. Ah, aí aqui, gente, eu não sei se vocês vão conseguir ver esse vídeo, eu espero que sim. Bom? Bom? Boa. E aí, então, eu vou passar o vídeo, depois a gente comenta sobre ele, pode ser? Não, volta. Volta. Espera aí, pessoal. Bom, enquanto a gente resolve aqui, alguém quer comentar alguma coisa sobre essas diferentes tipos de economia regenerativa? Se alguém... Sim, eu estava agora até a escrever no chat, mas posso partilhar, não é? Eu tinha Sim. dito que, por exemplo, era eliminar a extração, mas na verdade nem é, porque tudo está em movimento, não é? Até a qualidade das extrações é que tem que mudar, porque se você pega uma fruta, está extraída da natureza, mas se plantar, se deixar frutas suficientes para os animais e se plantar mais árvores do que as que colhe, então aí isso está a gerar mais vida. Isso é que é a diferença dos ciclos, é o que é que se coloca no centro. Se é só o interesse do homem ou se é a continuidade da vida. E aí é que se muda o sistema, não é? Era isso. Perfeito. Eu concordo 100%. E quando se fala em salvar o planeta, né, eu fico meio me coçando, porque, na real, o planeta, como a gente já viu ali também na história, ele já passou por várias eras, né? Ele já passou por era glacial, já caiu... tiveram já 5 extinções. Enfim, o planeta já passou por várias coisas. Se a gente der tempo suficiente, ele se regenera. Mas a gente não dá esse tempo, né? A gente tem uma urgência. É salvar A humanidade, não é? as condições para que a humanidade consiga sobreviver. Então, é muito doido, porque as pessoas não pensam nisso. É tipo como se a gente estivesse acabando com nós mesmos, né? É muito doido. Pronto, o vídeo deu certo, então. A gente vai passar, pode ser? Tá todo mundo ouvindo bem? É isso, a questão é que nós não devemos ter som, pelo menos eu não tenho. Ouve-se, está-se a ouvir. Silencia aqui. Retira essa publicidade que está... Ah, boa.
Rosas, vou só pedir que ponhas o teu micro em mute, por favor. Pessoal, queria saber como foi o vídeo para vocês. Não sei se alguém já conhecia esse vídeo. Bom, queria rapidinho saber de vocês como foi. O que vocês acharam dessas interconexões? Eu ainda estou a ver, ainda tenho 1 minuto de vídeo para acabar. Ok, quem assistiu com a gente... Sim, eu já conhecia, e acho que é assim um exemplo que merece ser visto e revisto muitas vezes, não é? Do poder de uma espécie de realmente transformar todo um sistema. E, portanto, dá muita esperança, não é? Normalmente temos esta visão muito doom, só do que se destrói, não é? Mas o homem pode ser um lobo no ecossistema também. Sim. O homem pode ser um lobo nesse ecossistema, e esse ecossistema, o lobo não trabalha sozinho, né? Exatamente, é a cadeia, não é? Sempre a cadeia. Exato. Tem toda essa interconexão, e eu acho que o momento que a gente está vivendo, né, a pandemia, tudo isso que a gente está vivendo desde fevereiro, trouxe muito, de uma forma prática e real, como essas interconexões elas existem e como elas estavam sendo ignoradas ou não trabalhadas, né? Porque, imagina, algo invisível na China chegou no mundo inteiro e parou o mundo, né? Então, acho que o que aconteceu com a gente, né, e vai fazer parte da nossa história, da nossa geração, ela fala muito do que estava silenciado na nossa, e eu sempre repito, né, na nossa inconsciência coletiva, né, como sociedade. Então, bom, seguindo, não sei se alguém quer comentar um pouco do vídeo, como foi, alguém que nunca tinha visto, queria chamar alguém que nunca tinha visto esse vídeo, para dar uma palavrinha de como foi. E se precisar, se tiver sem áudio, colocar no chat, e a Ana modera para a gente. Alguém se voluntaria? Já há uma resposta da Érica Celestino no chat. Querem que leia? Por favor. Desculpa, que eu estou numa consulta de médico. Não faz mal, não faz mal. Também acho importante pensar que não temos noção dos danos da destruição, pois ainda existem várias espécies desconhecidas. Eu acho que realmente é uma mensagem importante para refletirmos. Várias espécies desconhecidas? Sim. A gente está nesse processo, né?
a gente está no processo de conhecer aonde a gente vive e também conhecer como a gente está destruindo onde a gente vive, né? Tem tanto para trás e tem tanto ainda para o futuro, né? E o que a gente está fazendo com o presente, com o agora, né? Que tipo de espécie que a gente está sendo para esse planeta? Acho que fica realmente essa reflexão. Bom, passando um pouco, e acho que já pode voltar a compartilhar a tela, Sara, e fazendo um link super importante, né, com o que a gente acabou de ver no vídeo, essa parte dessa complementariedade, dessa interconexão que a gente tem com o todo, né? E quando a gente fala disso, eu gosto de trazer bastante o pensamento sistêmico, né? Porque o que aconteceu com a nossa forma de pensar e de se relacionar? Ela acabou sendo muito analítica, né? Então a gente pegou o todo e começou a tirar as partes desse todo, né? Então eu coloquei aí 2 imagens, porque a gente, ao longo da nossa história, a gente acabou se especializando tanto em algumas coisas e ficando tanto nas caixinhas que a gente acabou só interagindo com cada peça desse quebra-cabeça, né? E a partir do momento que a gente coloca esse quebra-cabeça num todo e analisa ele, como ele fica, né? Vocês já viram aqueles quebra-cabeças de umas imagens assim de arte meio abstratas, que não falam muita coisa, aí você acha que é um rabisco, mas quando você monta todo ele e olha de longe, assim, tipo, como uma big picture, né? Você consegue ver a beleza daquele quadro, o que ele significa. Então, acho que o pensamento sistêmico, né, versus o pensamento analítico é um pouco isso. Como a gente se especializou tanto na nossa visão, né, e na nossa produção e no nosso consumo e na nossa existência, e como a gente está com essa urgência de ter esse olhar do todo e um olhar mais sistêmico, né? Resgato de novo o filme, né, do que o Lobo não trabalhou sozinho. Então nós vivemos em comunidade, né? Nós humanos vivemos em comunidade, a gente interage com tudo que está à nossa volta. E resgato também o momento que a gente está vivendo agora da pandemia, né? O como também deu um clique na gente, uns mais, outros menos, claro, porque a gente está falando aqui de níveis de consciência também, o quanto nós, como sociedade, estamos interconectados. Posso fazer uma pergunta? Vou fazer uma pergunta. Quem aqui já viu aquele documentário Connected? Como que é em português? Agora eu não sei. Conectado? Não. Tem um outro nome em português na Netflix. Alguém sabe dizer? Sabe? Das redes sociais? Não. É um que ele traz muito essa coisa do pensamento sistêmico. E quem não assistiu, depois eu posso colocar no chat aí para vocês lembrarem. Tem na Netflix, qualquer coisa. Chama Connected. São vários capítulos independentes, né? Documentários com vários capítulos independentes. E esse que eu quero salientar, são 2, na verdade. É o segundo e o terceiro. O primeiro fala sobre cocô. Eu adoro, que é um tema tabu, né? Mas, na verdade, ele diz muito sobre a gente. E a nossa rede de tratamento de água e tudo isso também, de como isso está interligado. E o terceiro fala sobre poeira. E esse terceiro, ele é muito importante, principalmente agora também, que estão acontecendo as queimadas, né, na Amazônia, lá no Pantanal, no Brasil, e aí você fala, nossa, estou aqui em Portugal, o que eu tenho a ver com isso, né? E aí esse Dust, ele traz uma coisa que para mim ficou muito forte. A influência... Ai, obrigada, Ana, já colocou aí no chat, né? A influência da poeira... A influência da poeira do deserto do Saara no fornecimento de nutrientes para os fitoplânctons que nos dão parte do nosso oxigênio e eles estão nos oceanos. E aí o que isso vai influenciar na floresta amazônica, que vai influenciar todo o clima do planeta. Gente, é muito louco. Então, quando a gente fragmenta as coisas,
a gente não consegue ter noção, né, da parte do todo, qual que é o nosso papel nesse todo e como tudo nos influencia. Então, cada vez mais, esses problemas ambientais, nessas crises ambientais, elas são globais, gente. Não tem uma pessoa para culpar, um país para culpar. Claro que alguns países têm uma parte um pouco mais significativa do que outros, quantidade populacional, enfim, tem um monte de fator que influencia. Mas a questão aqui é trazer esse olhar que, se a gente não trabalhar junto, igual os lobos, né, em conjunto com todo o ecossistema, se a gente não se unir, a gente nunca vai conseguir combater essa crise, né? Então, é esse olhar que esse documentário me trouxe e bateu muito forte no meu coração, e eu confesso que eu chorei, de verdade. Assista. Boa. E a Ana falou da história do elefante, né, Ana? Se você não se importar de compartilhar, se você se sentir confortável, eu fiquei curiosa. Não sei se a Ana está no médico, né? Acho que ela não pode falar. Sim. Tá, então depois ela compartilha com a gente, Ana, Já quando agora, você tiver. permita-me interromper, comentário outra vez Claro. da Erika Celestino. Podemos citar também os rios voadores da Amazónia. Só para ler o comentário. Os rios voadores. Estava a ler o comentário, não sei bem o que qual o contexto a que a Erika está a referir, mas fica assim citada e assim participa também na discussão. Claro. Desculpa, qual que é o seu nome? Acho que é a Andréia. Andréia, exatamente, isso mesmo. Boa. Andréia, obrigada por compartilhar. Sim, a gente... o que acontece na Amazônia, né, de uma forma muito rápida e prática para eu contar para vocês, tem todo o sistema, né, de chuva, evaporação da água. Então, como a Amazônia é ali um ecossistema que concentra muito recurso hídrico, né, e ela é uma região muito úmida do Brasil, ela regula também todo o clima brasileiro, né? A gente tem visto muitas queimadas, enfim, a gente teve uma grande queimada na Amazônia, que eu já não estava morando mais no Brasil, mas quem era de São Paulo, e eu sou da região de São Paulo, quem era de São Paulo relatou que, de repente, era 3 da tarde, ficou tão escuro que parecia noite. Acho que, eu não sei se essa informação chegou aqui para vocês. E o que aconteceu? Isso no Reddit, isso foi, inclusive, muito difundido nas redes sociais. O que aconteceu foi que a fumaça dos incêndios na Amazônia foram para lá em São Paulo. Gente, de São Paulo para Manaus, que é a capital do estado do Amazonas, são 4 horas de voo. Aqui na Europa, vocês chegam em 4 horas de voo aonde? Eu não tenho essa noção. Alemanha, por exemplo. Ou mais, eu acho. Mais, talvez. Dinamarca também, depende de onde fores. Então, essa fumaça, olha só o quanto ela viajou, né? E agora a gente está tendo também queimada no Pantanal. E é muito interessante porque são 2 regiões do Brasil. Pantanal, que tem pântanos, e a Amazônia, que é super rica em recursos hídricos. 2 regiões muito úmidas que estão sendo incendiadas. E agora eles acabaram de sair do inverno, né? Estão na primavera. E já estão batendo temperaturas de 36, 38 graus, 40 graus. E essa temperatura é muito típica de dezembro, janeiro, né, no alto verão. Então, vocês imaginam. E aí, até uma brincadeira, né, que enfim, eu estava fazendo nas redes sociais, né, com alguns amigos que falaram, nossa, tá quente, o tempo tá louco, imagina, tá muito quente. Não é o tempo que tá louco, né? A espécie humana que ficou maluca realmente, tá fazendo tudo que estava fazendo com o planeta. E não era por menos que o país estaria realmente quente, porque o país está sendo incendiado, né? Então, assim, eu não esperava algo diferente. E que pena, né? Porque, enfim, é o meu país, é claro, mas o Brasil tem muitos recursos e é um país muito rico, né? Ele é muito rico, só que ele não sabe usar a riqueza e a inteligência natural que a gente dispõe. Então, enfim, só para contextualizar isso que você trouxe, obrigada pela sua partilha.
Então, gente... Não sou brasileira, mas diria que o problema do Brasil, infelizmente, acaba por ser, portanto, os políticos, não é? Neste caso o Bolsonaro, que inclusive incentiva algumas queimadas na Amazónia, não é? Mas ele também é um espelho da nossa população, no final das contas, né? Todo político é um espelho da população. Infelizmente, então, mais do sim. que políticos, é a não consciência coletiva, né? Também. A desconsciência coletiva, a inconsciência coletiva, realmente. Porque... Mas concordo. Porque acho que a gente fala, né, sobre líderes, e a gente está falando sobre liderança. É claro que o poder de decisão tá na mão de líderes, mas o poder de ação está na mão de todo mundo, né? E a gente fala de todos os níveis, sociedade civil, terceiro setor, indústria, enfim, não só o governo. Então, é muito difícil a gente culpar aonde a gente está agora só um culpado, né? Só o governo. Então, acho que todo mundo tem uma corresponsabilidade na nossa situação atual. Bom, é difícil eu concordar com o que estás a dizer, só para acabar, porque acho que isto é uma discussão que vai extravasar completamente o âmbito da reunião, porque, por exemplo, eu sou da década de 90 e sou portuguesa, como podes perceber pelo meu tom de voz, mas, sei lá, muito embora o Lula seja responsável por muita corrupção, obviamente, também acho que as medidas ambientalistas do Lula eram muito mais protetoras, e o Lula foi elegido também por todos os brasileiros, não é? Da mesma forma que o Bolsonaro foi elegido também por todos os brasileiros, mas ao mesmo tempo as medidas que ele toma são profundamente devastadoras. Inclusive eu hoje ouvi na rádio que há um órgão brasileiro que defende a não utilização de máscaras contra a Covid. Quer dizer, o governo deste homem, arrisco-me a dizer, será sem dúvida o pior governo que o Brasil já teve, pelas implicações que tem dentro da população, não é? Ou seja, poderão dizer, certo, mas foram o povo que lá o colocou, mas o povo, infelizmente, e isto é generalizado também em Portugal, é muito ignorante, não é? E porquê que é ignorante? Porque a classe política não tem interesse em educar. Portanto, eu não me sinto capaz de culpar o povo por uma situação que, se compararmos, e eu estou apenas a comparar com um governante, que neste caso o Lula da Silva, ou seja, é muito difícil, porque o mesmo povo certamente terá elegido o Lula e terá também elegido o Bolsonaro. Concordamos com você, e eu não vou entrar nessa questão política, porque a gente já ficaria 5 horas, mais um happy hour, mais o dia seguinte para falar disso. Concordamos com você, e acho que a ideia aqui não é entrar em questões políticas, mas só colocar realmente, Andréia, que, como eu falei, né, os líderes, por tomadores de decisão, eles têm um papel super importante, mas, e como a Natália, resgatando um pouco o que a Natália falou, né, como isso também é uma reflexão, né, de como esses líderes são reflexo do que, enfim, do que a gente tem como sociedade também, né? Não estou culpando os brasileiros diretamente, porque eu sei que existem brasileiros e brasileiros, assim como todas as outras pessoas do resto do mundo que votam em outros Bolsonaros de outras nacionalidades. Mas eu acho que, enfim, é uma questão também de responsabilidade direta e indireta, e em diferentes níveis, de todo mundo que habita esse planeta no presente, né? Então, era mais ou menos essa reflexão citar a que a Carolina gente Dias, está fazendo. E voltamos, se calhar, então, ao âmbito. A Carolina Dias diz que a Netflix tem uma série chamada Our Planet, que fala da relação sistémica da natureza, narrada pelo David Attenborough, talvez, peço desculpa se a minha pronúncia não é a mais correta. Sim, eu já assisti esse documentário e é também incrível. É incrível, nossa, eu também me emocionei, né? A louca que se emociona sempre. Mas, enfim, essas questões me tocam muito e eu também recomendo. É outro que eu recomendo muito também. É muito, muito, muito legal. Aliás, deixa só dizer uma coisa, o Our Planet teve um poder enorme na consciência do problema do plástico a nível global, despoltou na sociedade inglesa, principalmente. Olha só, eu não sabia. Pois, eu acredito.
é um relato real, né? A vida dele, ele viveu naqueles tempos Da do ativação. Holoceno equilibrado e conseguiu comparar até hoje, né? É a vida dele, é mais pessoal, quando a gente traz um relato pessoal, né? É muito tocante. Boa. Bom, vamos seguir aqui então, né, nesse pensamento sistêmico, e aí eu trouxe essa imagem mais ilustrativa para continuar falando do que a gente está falando, né? De como realmente o nosso modo de pensar ele também deve englobar um todo, né? Para a gente avançar nessas questões. Sair do unitário e ir para o coletivo, acho que é muito importante a gente, do unitário e individual, né, para o coletivo. E essas questões são muito importantes porque a gente está falando desse todo. E só na nossa conversa aqui, não sei quantos minutos a gente ficou nesse papo agora, nesse tópico, quantas interrelações, né, quantas interrelações a gente mencionou, e quão complexo é tudo isso, né, gente? Então, a partir do momento que a gente começa a enxergar esse todo, a gente vê essas interconexões, a gente vê a importância de a gente realmente olhar de cima, né, todo esse mapa, esse globo onde a gente está vivendo, e pensar de uma forma muito mais estratégica para preservar a nossa espécie, né? Porque o mundo, na verdade, a natureza, ela se regenera muito fácil, né? De uma maneira muito fácil. Agora, o que está em risco mesmo, né? A gente está se matando a cada dia, é a nossa espécie humana. Além do que a gente já está destruindo do planeta. Então, enfim, só para a gente pensar aí, você quer comentar alguma coisa? Não, acho que deu para ter uma ideia geral, né, desse pensamento sistêmico. E quando a gente fala de problemas complexos, a gente não pode utilizar soluções lineares e simplistas para resolver esses problemas complexos, né? Então, só pensar sobre isso mesmo, que tipos de soluções que estamos propondo para esses problemas tão complexos, talvez a gente não esteja pensando ele como um complexo, de fato, né? Uhum. E isso está diretamente ligado ao ciclo de vida, né? Nosso, da humanidade aqui na Terra e de tudo que a gente consome e vive na nossa vida e existência. Eu só queria pedir, alguém está com o microfone, com o áudio ligado, e para silenciar, por gentileza, não sei quem de vocês está. Obrigada. Bom, e aí, dando seguimento a isso, eu trouxe uma referência para vocês, que eu trabalho bastante, que é a Teoria U. A Teoria U, ela foi pensada por um professor do MIT, chamado Otto Scharmer, que ele identificou, né, enfim, junto com tantos outros autores importantes, junto do pensamento sistêmico, porque a Teoria U é uma extensão, um braço do pensamento sistêmico, das 3 principais quebras que nós, como humanidade, tivemos ao longo da nossa história, né? E é justamente isso que a gente está trazendo no nosso papo, na nossa conversa, né? Então, ele traz a divisão, né, ou essa quebra ecológica. Então, a gente está consumindo da Terra muito mais do que ela comporta, né? A gente está fazendo do planeta Terra e da natureza a geladeira da nossa casa. Então, enfim, aqui a gente pode se estender bastante, né, em dados científicos, mas como é que a gente projeta uma vida na Terra se em 2050 a gente está com uma projeção de ter mais plástico nos oceanos do que vida marinha, né? Ou até antes isso pode acontecer se a gente continuar consumindo na mesma velocidade e no mesmo volume que a gente consome. Então, a gente teve essa quebra, né, do eu com o meio ambiente, do eu com o ambiente, do eu com o ecológico, e ela fala bastante desse distanciamento, né? Eu, homem, sou mais importante, e a terra ou a natureza, ela é um recurso que eu sempre extraio, né? Então, retorno a essa desconexão que a gente teve, realmente, da natureza como inteligência, né? A segunda quebra que o Otto Scharmer traz é a quebra do eu com o outro, né? Que é a divisão social.
Então, a gente está falando de relações em comunidade, relações em sociedade, que também estão desconexas, né? A gente está vendo quanto de violência a partir de direitos humanos que está sendo violada constantemente, né? Enfim, nem preciso falar, a Andrea trouxe aqui a questão dos governantes e quantos governantes não apoiam também questões de direitos humanos. Não tem essa consciência, né? Não tem essa consciência. Relações interpessoais voláteis, tóxicas, né? Trazendo mais para a vida pessoal. Então, assim, antes do Covid, né? Eu ainda não refiz as estatísticas, mas antes do Covid a gente tinha mais morte, dados da OMS, a gente tinha mais morte por suicídio e depressão do que gripe. Então, o que a gente está fazendo, enfim, né, com a gente também nessa divisão, partindo da divisão social para a divisão espiritual, né, que o Arthur Scharmer traz aqui, da desconexão do eu comigo mesmo, né? Então, nos desconectamos da natureza, nos desconectamos do social e nos desconectamos de nós mesmos. De novo, em que qual foi a anestesia que a gente tomou e quando, né? Falando agora, a fala da Érica me lembrou muito um vídeo que eu vi que comentava sobre um experimento com uns macacos. E esse vídeo é até meio amarelado, assim, gente. Ele é super antigo. Eu não vou lembrar o nome dele, mas eu posso procurar depois e enviar para vocês, enfim, disponibilizar aí nas redes sociais. É um experimento que eles colocam duas jaulas separadas, né? Cada macaco em uma jaula. Eles não conseguiam se tocar, mas eles conseguiam se ver. E aí eles relataram que... E depois eles colocaram uma banana para ver se o macaco preferia o contato com outro macaco ou a banana, né? Você vai falar, claro que é a banana. Mas, no fundo, ele deixava de comer para conseguir ter contato com o outro macaco. E aí esse experimento trouxe um pouco dessa nossa necessidade como espécie de nos conectar com os outros, né? Do contato, que às vezes o contato humano ele é muito mais nutritivo, né, de alguma maneira. Claro que eu não estou falando as questões também fisiológicas, mas não no sentido da comida, né? Ele é nutritivo no sentido da alma, nos preenche. E também com o Covid conseguimos ver isso claramente, né? O tanto que as pessoas furaram a quarentena, pelo menos no Brasil eu tive muito essa sensação, só para estar junto com algumas pessoas, né? As aglomerações e tal. Então, é muito louco. É uma necessidade básica do ser humano ter conexões, ter o contato com o outro ser humano, né? E voltando um pouco mais, né, do clique que a humanidade deu, né, nessa quarentena, né, de preservar e de querer valorizar mais esse contato. Antes disso, o que aconteceu? Todo mundo foi obrigado a ir para casa, as famílias foram obrigadas a serem famílias, né? A voltarem a ser famílias, porque você não comia mais com seu filho, não saía de casa antes de ele acordar, voltava quando ele já estava dormindo, então um ritmo muito louco. Os humanos, eles foram convidados a serem humanos novamente, né? A olhar para si qual foi a necessidade básica que a gente, enfim, como humanidade, teve nessa quarentena, né? Então, o que aconteceu com muitas famílias? Eu vou pegar o exemplo das famílias, né? Ou dos casais, enfim. A hiperconvivência que a quarentena trouxe, num primeiro momento, gerou... A galera surtou, né? Porque estava todo mundo no seu quadrado e vivendo a sua vida individual. E como que foi o resgate de viver uma vida coletiva ali dentro do seu círculo de confiança, né? E que lindo foi também, né, esse processo para algumas pessoas, para algumas famílias, espero que muitas, de passar a valorizar esse contato e prezar e buscar por isso, né? Então, enfim, a gente poderia aqui ficar horas discutindo sobre esse tema, mas voltando aqui para o Otto Scharmer, ele realmente
colocou, né, essas 3 quebras e toda essa crise, né, e essas divisões que a gente vê, né, a olho nu na sociedade, no mundo que a gente vive, elas são sintomas, né? Ele coloca como sintomas. Então, o que a gente faz quando a gente tem uma dor de cabeça? Vai lá e pega o paracetamol e toma, né? Então, a gente está tomando paracetamol para levar a nossa vida adiante, mas de onde veio essa dor de cabeça, né? Quais são as reais causas, obrigada. As reais causas dessa dor de cabeça ou desses sintomas que a sociedade está tendo, dessas desconexões, né? Então, ele menciona as estruturas, né? Como estão as estruturas, esse sistema econômico. Ele menciona os modelos mentais, né? Então, a gente volta para o papel do líder, a gente volta para essa consciência que a gente não tem, está anestesiado. E a força de vontade, né? Também desses líderes e também da gente como sociedade, não é porque eu não tenho um cargo ou tenho um cargo, mas como sociedade. Então, então ele coloca aí, né, na teoria U, realmente, de uma maneira muito simplista, é uma metodologia, é um passo a passo para a gente realmente entrar num processo de presença, o que a gente está fazendo com a nossa vida, o que a gente está fazendo com a nossa comunidade, o que a gente está fazendo com o nosso planeta, e olhar para o futuro, entender o passado, né, até onde a gente chegou e o que trouxe a gente até aqui, mas olhar para o futuro e co-criar ele. Então, eu trago no próximo slide também um pouco, né, do que ele coloca para cada divisão, né? Ele fala sobre a bolha política, né, ali do poder das corporações, o quanto elas estão realmente a dominação, né, das corporações, a bolha econômica do sistema econômico que a gente vive, e que 1%, né, da população mundial possui quase ou mais 50% de tudo que a gente tem. Então, que economia é essa, né? Ela beneficia quem? Então, a bolha da urbanização, né, que a gente saiu do campo, foi para a cidade, foi se acumular em cidade, foi morar um em cima do outro em cidade, literalmente, né, nos prédios. Eu sou de São Paulo e aquilo enfim, uma loucura. A bolha do petróleo, né? Então, ele traz muito isso que a Natália falou desde o começo, dessa matriz energética e dessa extração, né, dos fósseis. Então, como que a gente está tratando realmente a energia que realmente a gente precisa, mas como que a gente está usando ela e da onde a gente está tirando. Bolha dos agroquímicos, né? Como que a gente está se contaminando, se envenenando no nosso sistema produtivo e o que a gente está fazendo com a nossa saúde, né? A bolha da perda da biodiversidade, né? Então, é isso que a gente também está discutindo, como é que a gente está se distanciando cada vez mais da natureza e extinguindo a vida no planeta. A bolha da privatização, né? O bem comum, como que a gente está distribuindo todo esse bem comum e para quem está indo esse lucro, né? Se linka muito com a bolha da economia. Parou de... voltou. Boa. E a bolha da destruição global, né? Que ele traz, que linka tudo, acho que é o resumo de tudo, que é esse ego, né? O egocentro versus o ecocentro, né? Então, é isso de nós, espécie humana, somos muito mais importantes do que tudo que existe na Terra, e não, a gente vive a gente tem uma vida interconectada, e como que a gente consegue se incluir em todo esse sistema, né? E não estar fora dele achando que é dono do resto do sistema. Então, e aí ele traz, né, assim, dentro da teoria U, os 3 setores que a gente já vê e já existe, né, que é o primeiro setor, que é o Estado, realmente, né,
que trabalha nessa hierarquia, nesse sistema. A gente vive nesse sistema de comando e controle, né? E como é que a gente consegue transcender dessa consciência muito tradicional, desse comando e controle que a gente cresceu como sociedade. Ele traz o mercado, o segundo setor, né, que é o mercado livre comércio, então toda essa parte de concorrência e como esse mercado ela reforçou esse ecossistema, né, que a gente somos mais importantes, a gente pode consumir tudo que a gente quiser, a gente pode tudo, né? Ele traz o terceiro setor, que é o setor do mercado social, né? E a gente já começa a trabalhar no terceiro setor mais em rede e com outros atores, né? E traz essa consciência de que, poxa, não vivemos sozinhos, as associações e todo o terceiro setor ela precisa de uns aos outros para realizar a melhoria no nosso planeta. Então, ele já começa a trazer que o terceiro setor já começa um nível de consciência um pouco maior, e ele sugere, né, mas a gente já vê nascendo de uma maneira muito tímida, esse co-criativo, né, que ele chama de 4.0, né, o setor 4, na verdade, que na verdade, os três setores anteriores co-criando uma nova realidade, né, agindo em conjunto, se corresponsabilizando pela sua área e trazendo esse ecossistema, né, saindo do ego e entrando para o ego, eco, de uma maneira muito mais inteligente e estratégica, né? Então, enfim, aqui eu poderia falar horas sobre teoria U, ela é super interessante. Acho que é uma referência muito boa para a gente ter essa expansão de consciência coletiva realmente, né? E perceber que a gente teve essas quebras e trabalhar em conjunto para colar essas quebras, né? O que a gente pode fazer realmente, o que a gente pode trazer à tona como design e inteligência para a gente conseguir recuperar o que a gente está destruindo. Você quer comentar alguma coisa? Não, eu queria perguntar aí para a galera que está ouvindo se quem aqui já tinha ouvido falar em pensamento sistêmico, quem já tinha parado para pensar sobre isso, enfim, quem aqui já tinha tido algum contato com esse tema, minimamente. Qual que é o próximo? Ninguém se sente confortável para comentar com a gente sobre isso? Porque senão só a gente fica falando aqui, na verdade a ideia era ser um workshop mais também interativo, né? Mais legal. Então, no nosso chat não temos nenhum comentário ainda. A Sara Moraes Pinto deixou agora. Eu já penso que se falava em planos paliativos ou planos transformadores. Querem comentar um pouco? Boa. Quer isso? Muitos dos nossos pensamentos e planos surgem para comatar pequenos problemas, não é? Mas ainda não são transformadores. Acho que era este autor que fala muito na inovação enquanto paliativo. Ainda não é uma grande inovação, porque eles ainda estão a responder a carências, a doença, o paracetamol da dor de cabeça. São muitos paracetamol. Sim. Portanto, essa evolução do que é que nós podemos fazer para realmente haver uma transformação de mentalidade ou de ação. A Sara trouxe aqui para a gente, eu não sei se vocês escutaram, mas que a gente ainda está tomando muito paracetamol, né? E que a gente ainda está nesse caminho de ter essa consciência de transformação, né? Que existe ainda muitos trabalhos de reparação, né, dessas quebras muito paliativo, mas que ainda é necessário realmente um planejamento muito maior para trazer essa transformação, e é verdade, né? As nossas intervenções elas ainda são muito pontuais, e é por isso que a gente precisa ter esse olhar, né, de cima
né, do nosso globo terrestre, assim, ter esse olhar sistêmico e ver essas inter-relações, porque a partir do momento que a gente não trabalhar de forma cooperativa, aliás, se a gente continuar trabalhando de forma não cooperativa, a gente nunca vai conseguir mudar o sistema, né? Porque eu não trabalho sozinha, a Natália não trabalha sozinha, então a gente vive numa comunidade e realmente precisa entender todas essas interconexões, quem está envolvido direto e indiretamente, para a gente ter co-criar esse futuro e ter uma mudança mais sistêmica, com uma visão mais holística. Que foi o que eu falei, né? Para problemas complexos, temos que ter soluções complexas, né? E a gente tá tendo só soluções não complexas, né? Soluções lineares, pontuais. É exatamente isso, é tomando paracetamol e não olhando para o todo. Uhum. Boa. Seguindo aqui, eu trouxe uma referência para vocês, só para a gente ter essa noção do todo, né? De que a gente não está sozinho. Esse é o relatório desse ano de riscos globais do Fórum Econômico Mundial, e essa é uma matriz de impacto e de probabilidade de riscos que a gente tem no planeta, tá? Isso a nível global. E aí, se vocês verem nessa matriz, né, quanto mais para fora, maior o risco de impacto e o risco de probabilidade disso acontecer, vocês vão ver alguns pontinhos verdes que são relacionados ao meio ambiente, né? Tem aqui outros de risco cibernético, conflitos e todas as coisas. Depois, se vocês quiserem dar um Google, essa publicação, ela tá no site do Fórum Econômico Mundial, ela está disponível para vocês verem melhor. É uma publicação que sai todos os anos e ela é muito importante porque ela dita urgência e tendências também. E aí, só para entrar no ponto dos 5 pontinhos, dos pontinhos verdes, né? Porque depois de vários anos de estudo e desse relatório sair, esse ano de 2020 foi o primeiro ano em que os principais riscos globais são ambientais. Então, vejam o impacto que isso tem. E aí, passando para o próximo slide, eu trouxe aqui, né, que os 5 principais riscos por probabilidade nos próximos 10 anos são eventos climáticos extremos, falha na mitigação e adaptação às mudanças climáticas, grandes desastres naturais, grande perda da biodiversidade, colapso do ecossistema e danos e desastres ambientais causados pelo homem, o que a gente já vem fazendo realmente, né? Isso por probabilidade. Por gravidade de impacto, também nos próximos 10 anos, falha na mitigação, armas de destruição em massa, medo. Tá tendo, né? Já tem uma aí. Já temos. Grande perda da biodiversidade e colapso do ecossistema, grandes eventos climáticos extremos e crises hídricas. Ou seja, mais uma vez, algo impactante, né? E que a gente precisa agir no agora e não daqui 10 ou 30 anos. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês por que vocês acham que a gente está criando resultados que ninguém quer? Porque ninguém quer isso, né? Esses riscos aqui de probabilidade de gravidade de impacto, ninguém quer viver isso. Nem na nossa geração, nem na geração dos filhos e netos dos que vão vir, né? Então, eu queria lançar essa pergunta para vocês. Por que vocês acham que a gente está criando resultados que a gente não quer? Resposta em 2 palavras para dar oportunidade a outras pessoas: ignorância e ganância. Obrigada, André. Eu concordo também. Sara Moraes adicionou desconexão. Desconexão. Tudo isso abraça um pouco, né, do que a gente falou também. Comodismo, né? A Elizabeth falou aqui. Economia. Não sei se, Elizabeth, você quer discorrer um pouco mais sobre essa economia? Se não, tudo bem. O que mais? Ignorância. Pode falar. Eu não refleti muito, estão a ouvir?
Sim. Ok, bom dia. Eu não refleti muito sobre o assunto, são palavras que me vêm, pronto. O comodismo, ser mais prático, o consumo imediato, a parte económica dos interesses, logicamente, e a ignorância, o não refletir sobre o assunto, o não refletir sobre as consequências, pronto. Mas isto é uma coisa que não é refletida, pronto, ok? Não, mas é super válida, na mesma. Ok. É isso mesmo. Sim. Não, mas essas reflexões instantâneas, né? Porque, na verdade, você deu microsegundos ali de reflexão, com certeza. Elas são as mais espontâneas e importantes, realmente. O que mais que a gente tem aí? Daqui eu não estou conseguindo ler. A Sara, organização da comunidade civil e o seu Não consegui ler tudo. E o seu poder de intervir. E o seu poder de intervir. A comunidade civil, que somos todos nós. Sim. As empresas, o poder, o político, Todos. a mãe, o pai. Exato. Todo mundo. Exato. O mercado. Total. O governo e as empresas, elas são feitas de pessoas. É isso que eu ia falar agora, desse minuto. São feitas de pessoas, né, gente? Não é uma instituição que está vazia lá e só tem um nome, uma placa, um papel, uma bandeira, né? Elas são feitas de pessoas. Então, volta a importância dos líderes, volta a importância dessa consciência coletiva de forma ampla e muito sincera, né? Com o que a gente está fazendo com a nossa vida, realmente, com a nossa casa. Vira e mexe, as pessoas me perguntam, Nath, mas se eu jogar esse papelzinho aqui, tipo, duvidando do poder da mudança pessoal, do meu eu, de dentro para fora, né? Aí eu sempre falo, tá bom, mas você não vive só na sua casa. Você tá inspirando pessoas ao seu redor o tempo todo. É numa conversa numa mesa de bar, é o seu comportamento na empresa. É tudo. Então, quando você tem a sua mudança pessoal, você inspira tudo e você faz parte de um sistema, né? Você pensar que o que você faz não faz a diferença é você pensar linearmente. É não ter esse pensamento ecossistêmico que a gente está querendo puxar a todo momento, né? Então, também isso é super importante. Boa. Alguém mais tem alguma intervenção aí? O porquê que a gente está gerando esses resultados que ninguém quer viver? Senão a gente passa para frente. Aqui, só relembrar, acho que a gente já falou bastante coisa até agora. Eu queria fazer mais ou menos só uma retrospectiva aqui para ninguém se perder, né? Que você fala, nossa, mas o tema era ciclo de vida, o que eu estou refletindo aqui sobre teoria U, sei lá. Enfim, apesar de na minha cabeça tem tudo a ver, mas vamos lá, né? A gente começou com essa noção de tempo do quão pequeno é o homem aqui, quão novo é o homem na Terra, né? Na sua formação geológica inicial. Aí passamos para uma breve história ali da geologia, das formações dos recursos naturais, né? O quanto eles demoram para ser formados, a banalização de como usamos esses recursos naturais. Aí passamos aí já entrou na visão sistêmica, utilizando tudo isso, né? Uhum. As economias, né? Que tipo de economias que a gente tá lidando? Essa visão sistêmica, trouxemos referências, enfim, da desconexão que a gente está tendo com a natureza, com a nossa comunidade, com o nosso social e com nós mesmos, né? Com o nosso eu interior. E a gente está tendo uma visão global, né? Agora do futuro, né? O que está para acontecer nos próximos 10 anos, já que a gente está falando, já que a gente trouxe a teoria U, né, que sugere cocriar o futuro, né, entender o passado, agir no presente, cocriando o futuro, que a gente está, que está sendo previsto, né, para o futuro aqui, de acordo com o Fórum Econômico Mundial e de acordo com, enfim, N outros estudos, né, que estão sendo feitos em paralelo. Então, você quer concluir? Não, é isso. Só para vocês verem a retrospectiva, né? De como está tudo interligado mesmo. Falar de um assunto forma uma nuvem ali, né? Forma uma conexão com outros temas que a gente acha que às vezes não está... E com outras referências, né? Que a gente acha que
falar de ciclo de vida. É muito engraçado, né? Porque se vocês derem um Google e buscarem sobre ciclo de vida de produtos, a maioria das referências vão trazer extração, produção, começa na extração, mas o que tem na história daquela extração, né? O que tem anteriormente? Então, resgatando, né, isso que a gente falou no começo, a história das coisas que a gente consome não começa na prateleira do mercado e termina no contentor de lixo. Tem tantas outras questões mais amplas que a gente tem que falar, e é muito simplista a gente falar de ciclo de vida começando da extração, né? E terminando só para onde vai, em que destino final que vai ter isso, assim. Reciclagem, sei lá. E que destino final que vai ter a nossa vida como um todo, né? Não só no ciclo de vida dos produtos, o nosso ciclo de vida como seres humanos aqui na Terra. Então, a gente quis trazer realmente essa visão mais ampla de todo esse contexto, porque realmente as coisas estão interconectadas. Alguém fez um comentário. Aqui cabe a pergunta do... Não está a Andréia? Que virou nossa co-host. Eu posso ler, se quiserem. Eu pensei que vocês conseguiam ver, por isso é que não dava a ler. Então, a Érica Celestino afirma, porque o homem se acha a espécie mais importante e inteligente. Arrogância. A Sara Moraes diz, organização da comunidade civil e o seu poder de intervir. Comunidade civil somos todos. Ruth Rosas afirma que o medo da mudança de comportamentos e das suas implicações nos hábitos instalados. A Sara Moraes volta a afirmar cultura do ter e o ser, como interrogação, portanto deve ser para refletirmos. A Érica Celestino, acho que aqui cabe a pergunta do Helen Heichmann. Você já parou para pensar sobre o mundo sem nós, espécie humana? Segundo o autor, a natureza irá se regenerar e viver em equilíbrio. É a tendência. E a Carolina Dias, e é o último comentário, peço desculpa, acho que vivemos uma crise ética e cultural. E agora já não há mais. Muito obrigada, Andréia. Você poderia ser repórter, você fala super bem. Né? Obrigada. Adorei, obrigada. Não, mas é isso mesmo. Gente, obrigada por todas as intervenções e comentários que vocês fizeram. E são pontos para a gente refletir realmente, né? O que a gente está fazendo. É muito interessante essa reflexão que você trouxe desse autor. O que seria de nós sem nós? O que seria do planeta sem a gente, né? Então, super importante essa reflexão. Nos leva a muitas questões. Não, nos leva a ver a nossa pequenez, assim, né? De alguma forma. Eu adoro. Eu discuto isso tento discutir isso sempre com meu marido, ele é geólogo, né? E ele que me deu ali a base do início do nosso workshop aqui. E ele sempre me chacoalha, né? Às vezes eu vou ali, fico imaginando, idealizando o mundo e não sei o que, aí ele me chacoalha e fala, Natália, você é um cisco nesse mundo. Você não é nada. Ele me traz para essa realidade, que também é uma visão super interessante. E ele fala do Holoceno, né? Lembra que eu falei que o Holoceno era uma era, né? Que aí está nessa transição do Antropoceno ou não, mas a gente ainda está nesse Holoceno e até nesse documentário da Netflix do David, blá blá blá, esqueci o sobrenome, do Nosso Planeta, ele fala que o Holoceno ele foi uma das eras mais equilibradas. E aí, essa palavra pode ser um pouco complicada também, mas tentem entender que um equilíbrio ecossistêmico, um equilíbrio ali onde as espécies viviam em harmonia, enfim, tentem entender nesse sentido da palavra, tá bem? Então, antes das intervenções humanas, o planeta vivia muito bem, obrigado. É basicamente isso. Basicamente isso que você trouxe, muito bem. Bom, seguindo aqui, pessoal, a gente quer fazer uma reflexão, né, já que a gente falou de tudo isso. E quando a gente fala sobre ciclo de vida, sobre produtos, a gente está falando diretamente sobre consumo. E uma reflexão que eu tenho feito, né, com a Natália e com outras pessoas que estão à minha volta como profissional da sustentabilidade, eu ouço muito das pessoas assim, mas eu reciclo,
já faço a minha parte. Mas eu estou de acordo com o consumo consciente, né? Eu compro escova de dente de bambu e tal, não sei o quê. E aí, eu começando a ouvir isso, assim, muitas vezes, né? E que bom que as pessoas estão dando um passo, né? Assim, de sair da anestesia e dando um passo de, pô, eu posso fazer diferente, né? No meu meio, na minha casa, nas coisas mais simples da minha vida. Eu dou um próximo passo, né? Como reflexão e, às vezes, colocando o dedo na ferida eu acho que a gente precisa começar a refletir além do consumo consciente para um desconsumo consciente. Porque o que acontece? A gente vai seguindo no consumo consciente, achando que é legal, que é cool, e fica consumindo, acaba a gente comprando muito mais, né, do consumo consciente, né, desse conceito de consumo consciente, e a gente acaba consumindo da mesma maneira algo que tem um pouco menos de impacto, entendo e ok, mas a gente acaba consumindo igual, né? Então, acho que o próximo passo de reflexão nossa como humanidade é como que a gente passa por um desconsumir de forma consciente, né? E a gente colocou essa imagem que a gente realmente está prisioneiro nesse consumo, né? E faz parte desse sistema econômico, político, social que a gente vive, que a gente, enfim, explanou aqui, e que vocês trouxeram bastante intervenção. Então, que foi também o que eu acho que a Sara trouxe, né? Do ter versus ser. Combina muito com essa imagem. Exato. Então, acho que fica aí uma reflexão, e eu queria abrir de novo o microfone para vocês, colocarem um pouco o que a gente precisa desconsumir, né? Tanto nas coisas simples da nossa vida, quanto do sistema. Então, queria ouvir de vocês o que a gente precisa pensar, começar a pensar em desconsumir. Penso que também é necessário diferenciar entre... Eu não consigo ler daqui o que estão escrevendo. Penso que é também necessário diferenciar entre o consumo e consumismo. Sair do consumismo significa sempre consumir menos. A palavra-chave aqui é suficiência. Suficiência, sim. Boa. Concordo. Quem mais? Concordo. É importante isto, o consumo e o consumismo. Sim, a Patrícia. O consumismo Desenfreado. sem pensar, e o consumismo até fazendo escolhas. Sim, o consumismo e o consumir, né? A diferença aí, que foi a Patrícia que colocou no chat? O Patrick. O Patrick. Ok. E eu gostei muito dessa reflexão, eu acho que faz todo sentido, né? Na verdade, a gente consumir só aquilo que a gente realmente precisa, né? Mas até nisso cabe a reflexão do o que a gente precisa. Ou será que a gente precisa? Ou será que a gente está dentro de um sistema que, de alguma forma... Induz a gente a precisar. Exato, né? Fica aí de reflexão para vocês, não tem uma resposta certa. E eu vou fazer um adendo com isso que a Natália está trazendo, né? Do que a gente precisa, e isso leva muito a gente para o autoconhecimento, né? E quando a gente fala de autoconhecimento, não é só meditar e ler livro de autoajuda e todas essas coisas, né? Realmente conhecer quem a gente é. E trazendo essa suficiência, né, que foi colocada aqui em produtos, eu vou um pouco mais profundo, né, numa reflexão que às vezes dá um bug aí, pode dar um bug na cabeça de vocês. O Patrick quer falar. Em que ocasiões que nós nos sentimos suficientes, né? Ou a gente, enfim, acho que é uma reflexão aí também de autoconhecimento como indivíduo e como sociedade também. Pois é. Pode colocar para o Patrick. Oi, eu só queria introduzir também outra reflexão que tem a ver com o conceito de satisfação ou felicidade ou bem-estar na vida. Porque assim, o consumo vai ter que sempre que existir, porque nós temos que comer, temos que nos vestir, precisamos de uma proteção mínima sobre a cabeça para nos proteger da meteorologia, etc. Então, o consumo em si,
à partida não é mau, desde que seja realmente em sintonia com os ecossistemas e o ambiente, e então vai haver sempre este consumo mínimo necessário. E o importante, e este conceito, que é um conceito que cá em Portugal, sinceramente quase que nunca ouvi, mas noutras discussões anglo-saxónicas vai aparecendo cada vez mais, que é a questão da suficiência. O que é que se precisa, o que é suficiente para que uma pessoa esteja bem e em si também possa ser feliz e ter um bem-estar. E isto traz-me ao ponto concreto que eu queria agora introduzir, que é esta relação falsa que existe entre quanto mais consumo ou quanto mais consumismo houver, mais felicidade posso comprar, ou praticamente haver esta ideia de que através do materialismo eu consigo gerar felicidade na minha vida. E para diferenciar isto um pouco, é óbvio que alguém que não tenha praticamente nada, que esteja mesmo ali no limiar da sobrevivência, vai haver uma data de produtos, uma data de bens materiais que vão melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, e estou a falar, obviamente, de casos muito extremos, principalmente que vão aparecer no hemisfério sul, mas que também existem por todo o mundo, sim. E obviamente que se estas pessoas vão começar a consumir, têm o poder de um pouco mais de poder económico para consumir um pouco mais, isto vai representar automaticamente uma melhoria na vida delas, e com isso o bem-estar, e há uma correlação entre o consumo, sim, o consumo neste caso, e o bem-estar, e com isso a felicidade das pessoas, porque vai-lhes melhorar a vida. Mas o que os estudos mostram, tanto a nível psicológico como pronto, a percepção das pessoas, é que isto vai melhorando, mas chega a um ponto que justamente quando se chega a esta situação em que se tem o suficiente para se viver bem, tudo o que se compra para além desse ponto, que obviamente não é 100% definido, mas há uma área que pode ser medida em PIB, ou até se calhar em quantidade de bens que uma pessoa tem em casa, tudo para além disso começa a ser considerado como luxo. O que o marketing e as grandes empresas fizeram e continuam a fazer, e muito bem feito, aproveitando mesmo, conhecendo a psicologia das pessoas, é vender, é fazer esta promessa falsa, e sublinho esta parte do falso porque eles próprios sabem que não é verdade, mas esta promessa falsa que se consumires mais, se tiveres o último telemóvel, se tu viajares até não sei onde, 3 vezes por ano, que vais comprar a felicidade na tua vida. E nós temos que desfazer-nos deste mito, para as pessoas que têm que começar a compreender que isto é falso. Mostram estudos, tanto a nível de sociologia como de psicologia, etc., que nós chegamos a um ponto em que não precisamos necessariamente de mais material, de mais consumismo para conseguirmos ser felizes. Porque aí acabou a parte material, digamos, de investimento material nas nossas vidas, porque a base está lá, essa suficiência está lá, e essa procura por felicidade e bem-estar na vida, vamos buscar outras coisas. Pode ser a parte social, que é das mais importantes, e isto mostra-se em muitos contextos que vivem mais tempo e mais saudáveis pessoas que mais interações sociais têm, até mesmo se levam uma vida menos saudável. Ou seja, a parte social é muito importante para o bem-estar e para a felicidade das pessoas. Há a parte espiritual, que também se perdeu muito, digamos, nos últimos séculos, pelo menos no Ocidente. Eventualmente a parte religiosa, mas tudo e mais alguma coisa, menos a parte material. Então, quando se discute sobre qual é que é o argumento para começarmos mesmo falando com as pessoas, para argumentar porque é que é um exagero estarmos a consumir como estamos a consumir, e que não é necessário realmente para sermos felizes na Terra, temos que ter em conta este mecanismo, nomeadamente que a partir de um certo ponto, a partir do momento que alcançamos uma base de satisfação material que nos garante um bem-estar no dia a dia, tudo para além disso é puro consumismo que não nos vai aportar absolutamente nada para uma felicidade, e que temos que apostar em outras coisas. A parte social, Sim. a qualidade de trabalho, etc, etc, etc.
Nossa, eu concordo 100%. Eu não tenho nem o que acrescentar, assim. Eu diria que eu tenho essa reflexão também já há algum tempo na minha vida. Mas olha, isso também, isso é muito sistêmico também, né? Porque é muito difícil você julgar. Tem um estudo que diz, né, que é até a satisfação e tal, mas é muito difícil você julgar o que é luxo para uma pessoa, o que não é, né? Isso também é um limiar bem tênue. E entram questões sociais, entram oportunidades no meio, né? É uma questão bem complicada, mas é uma reflexão que eu acho que ainda também não tem resposta certa ou errada. Concordo 100% com o que você falou e vivo refletindo nisso, nessa questão. Para mim faz muito sentido, mas também esse limiar tênue aí do que é luxo para mim, o que é luxo para o outro, oportunidades sociais e tudo, tá tudo bem ali misturado, né? Isso é Porque muito... a gente está falando... Desculpem, isso é realmente muito relativo e seria um erro estar a definir, porque tem a ver, obviamente, com toda uma história de experiência cultural, tem a ver com a própria localização. Quer dizer, há um exemplo muito estúpido, se calhar, mas cá em Portugal, isto é uma coisa muito prática. Todas as pessoas com que eu falei dos países nórdicos, mesmo pronto, de todo o mundo, se lhes perguntares onde é que eles passaram mais frio durante o inverno, foi cá em Portugal. Isto é uma coisa ultra prática, não é? Mas então a pergunta é, ok, se nós estamos a construir casas onde tu passas frio, e agora vais investir para que as casas sejam mais confortáveis, isso é um luxo ou é um bem essencial de conseguires passar um inverno sem estares a ter frio, porque acaba por estragar o teu bem-estar? E há uns que vão dizer, epá, é um luxo porque aguenta-se bem com um pullover e com um cobertor. O outro vai dizer que não, faz parte de um direito de conseguirmos estar dentro de casa com uma calça e com uma camisa sem estar com umidade a chegar aos 80%, etc. Eu trouxe este exemplo muito prático, quer dizer, podemos ir a outros exemplos quase mais filosóficos, mas só para mostrar que esta questão do que se é luxo ou não é muito relativo. Mas uma coisa os estudos mostram realmente, não é, por teres o 6º e o 7º carro, que para muitas pessoas continua a ser uma medida de quanto mais carros ou mais casas ou mais disto ou desde aquilo, mais feliz. E há um ponto em que realmente é mais do que óbvio que não é por teres o 5º telemóvel, não é por teres feito a 10ª viagem para o Vietnã ou não sei para onde, que vais ser mais feliz. Mas aquela zona entre o que é o suficiente e o que é digamos, já um certo nível de luxo, isso obviamente é transitório, quer dizer, não está bem definido. Mas os extremos estão relativamente bem definidos nos estudos. E eu só proponho, quer dizer, faço uma proposta a vocês procurarem os índices de felicidade, que também é uma coisa muito relativa, ou índices de bem-estar a nível mundial, e vão ver, por exemplo, a Europa, que supostamente tem um nível de bem-estar ou de qualidade de vida mais medido no que as pessoas possuem, devia ser um continente super feliz, mas realmente não está muito longe do topo da lista de nações, digamos, que têm um sentimento de bem-estar e de felicidade alto. E eu acho que isso é um indicador muito bom de que realmente não existe uma correlação entre os bens materiais e o bem-estar e a felicidade. Total, concordo total. Obrigada pela sua partilha. Foi super interessante. Acho que refletir sobre isso, sobre essa suficiência, e eu, assim como a Natália, concordo muito. E também faço uma reflexão, né? Claro, estamos ainda vivendo tempos adversos, mas só uma reflexão com relação à nossa economia, né? O que aconteceu com a pandemia de novo, né? Trazendo aí a atualidade, o presente que a gente está vivendo. A gente passou a consumir extremamente só o essencial, e a economia quebrou, né? Assim, a gente está vivendo uma crise aí e a gente nem sabe o que vai vir. Então, realmente, essa noção de suficiência, claro, tem todas as questões culturais, geográficas e sociais envolvidas, mas é um bom ponto para a gente pensar. Obrigada pela sua partilha. Posso interromper? Queria saber se tem mais comentários?
Alguém, Boa. isso, obrigada, nossa co-host aí, super ativa. Portanto, olha, eu acabei por comentar também o que o Patrick estava a dizer para não interromper, ou seja, eu concordo quase 100% com o que o Patrick disse, claramente, mas acho que realmente o desafio é este, e acho que é por aqui que temos que continuar esta sessão, ou seja, sugestões para aplicar, ou seja, ações, saímos daqui já não só com a reflexão, mas onde e como ações mesmo reais para alterar agora, hoje à tarde, amanhã, na próxima semana, não só os nossos comportamentos como os dos nossos pares. Vou seguir também por ler o comentário da Sara Moraes Pinto: social, mental, relacional, cultura, educação, cidadania são modelos complexos e não gostaria de viver numa sociedade super medida e imposta. A alternativa é uma evolução do cognitivo, cultural, histórico, educacional e até tecnológico. Uma comunidade solidária da cooperação e da responsabilidade partilhada, políticas participadas. E acho que agora podemos refletir um pouco todos sobre o comentário da Sara. Boa. Total. E aí eu jogo essa pergunta para vocês, né? Que ações então que a gente pode fazer para viver num mundo diferente, né, do que o futuro nos mostra aí. Como é que a gente sai daqui hoje, né? Acho que para ir finalizando, né, que a gente, para cumprir nosso horário também, compartilhem com a gente o que vocês fariam, né, como ponto de partida, então, desse nosso encontro, seguindo a reflexão da Natália. Quais são os próximos passos nossos, de quem está aqui? Ok, eu se calhar vou então, porque tenho que sair entretanto também, e acho que há outras questões que falei a meio da conversa, não vou entrar obviamente por uma fração política, mas que acho que são muito importantes porque isto é uma reflexão comunitária e temos que efetivamente pensar em todos. Acho que um dado aqui importante e que não se falou é efetivamente, ou melhor, falou-se em nível geral, mas eu apelo a todos os que aqui se encontram para pensarmos também nos nossos pares, vizinhos, comunidades próximas. Nós vivemos no ano de 2000, isto são dados de 2019, do Pordata, eu vou deixar os links a seguir no chat para que toda a gente possa consultar também. Portanto, aliás, não são de 2019, são de 2018, com cerca de 17,2% da população portuguesa em limiar da pobreza, ou seja, nós que estamos aqui hoje somos muito privilegiados porque podemos estar aqui hoje, conversar ao meio-dia, isto começou às 10 obviamente, mas todos agora estamos aqui ao meio-dia e somos privilegiados porque temos internet, porque temos educação, e dá para ver não só pelo namorado da nossa colega que está aqui a apresentar, mas nós agora, eu pelo menos tenho formação superior e muitos de vós aqui presentes terão também. Isso é sem dúvida um privilégio ainda na Europa, isso é que é tão importante, ou seja, nós estamos a falar, e infelizmente eu não tenho dados sobre isso, mas eu estive a verificar, e só este ano, em 2020, aliás, entraram cerca de 400 mil pessoas para o ensino superior. O problema, e certamente alguns dos ouvintes que aqui se encontram vão se calhar concordar ou não com a minha posição, é que ter ensino superior não é sinónimo de ter sentido crítico. E nós não termos a capacidade 100%. de sentido crítico significa que não vamos conseguir racionalizar muito do que nos é embebido pelas televisões, pelas publicidades que o Patrick falava há pouco. Portanto, não vamos ter capacidade de filtrar e de refletir, até porque vivemos numa sociedade de muitos estímulos e de constantes estímulos que nós muitas vezes nem temos tempo ou capacidade de dormir com calma, e tudo isso, ou seja, não tendo capacidade de dormir, não tendo capacidade de comer bem, nomeadamente relatando então as 20% de pessoas que estão na taxa de limiar de pobreza em Portugal, que são aproximadamente 12 mil milhões, não é? Acho eu. É mesmo 12 mil milhões somos nós, 12 mil pessoas que estão realmente sem condições de consumir alimentos, porque quer dizer, quando tu vives no limiar da pobreza, tu nem sequer consegues escolher uma oportunidade mais saudável, ou seja, tu vais ao supermercado e compras o que tu consegues.
E como provavelmente vives no limiar da pobreza, infelizmente, ou seja, isto já é uma inferência, obviamente, não tenho dados que comprovem o que vou dizer agora, mas provavelmente não conseguirás ter acesso a uma educação que te permita sequer pensar nisso, não é? Quer dizer, não faz muito sentido. E essas pessoas têm direito de voto, ou seja, essas pessoas vão eleger os nossos governantes. E nós temos que pensar nisso mesmo, ou seja, as redes sociais ajudam, mas certamente não serão suficientes, porque essas pessoas que vivem no limiar da pobreza se calhar não têm dinheiro para o computador e para o telemóvel e, portanto, não estão nas redes sociais. Ou seja, e o que há pouco as nossas interlocutoras disseram, e bem, não são só as ações que nós vemos na internet e na televisão, são as ações que temos que ter na mesa do café. Isso é realmente importante, ou seja, a capacidade de falar sobre os assuntos, e isso é, em parte, uma responsabilidade nossa que somos educados. Precisamente por sermos educados e bem educados, nós temos a responsabilidade, e eu reafirmo, responsabilidade de o fazer, nós temos mesmo que o fazer, mesmo que, e diria que a maior parte das pessoas concordarão comigo, depois sejamos xingados, não é? Ou sejamos repelidos. Nós vamos ser muito repelidos, e ser ativista é isso mesmo, é ser repelido. Mas há um ditado português, e então para concluir a minha intervenção, que realmente diz isso, que é água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. E a pandemia vem, obviamente, corroborar esta situação, ou seja, obviamente as pessoas com a pandemia tiveram com os dados que a comunicação social e bem divulgou, tiveram a percepção que realmente era possível diminuir drasticamente as emissões de CO2, e que até em Veneza, uma das localidades mais turísticas do mundo, os rios voltaram a ter peixes, e isso realmente a comunicação social trouxe, mas afirmo, e acho que isso é o mais importante, nem toda a gente tem acesso a este tipo de informação, e enquanto as pessoas não tiverem acesso a este tipo de informação, essas pessoas não podem ter um pensamento crítico e uma oportunidade de votar ou de interagir de forma consciente, escolhendo então assim bons governantes. Por fim, eu acho que cabe-nos a nós, pessoas educadas, promovermos este tipo de diálogos, como vocês fizeram aqui bem, se calhar noutro horário mais compatível com trabalhos, mas também não só, ou seja, acho que temos mesmo que se calhar ser ainda mais ativos, começarmos a oferecer se calhar palestras em escolas, começarmos a, sei lá, de alguma forma, trazer as pessoas das escolas e de outras comunidades para esta discussão que é extremamente importante. Olha, não foi por falta de tentar, tá? Eu juro. André, é André que está falando, né? Obrigada pela sua intervenção, e eu não tenho nada mais para acrescentar, só reforçar que realmente toda essa questão da sustentabilidade, e eu sempre falo, né? Eu, como uma profissional de sustentabilidade, eu já acho que o conceito e o nome de sustentabilidade já está ultrapassado 20 anos. A gente precisa realmente trazer essa consciência ecossistêmica para a nossa presença como humanos aqui agora e para a nossa ação. Então, esse tipo de conversa, ela é realmente muito elitizada ainda, né? Infelizmente, ela é ainda muito elitizada, e todos nós que estamos aqui somos realmente privilegiados. Então, reforço a mensagem que você deixou e faço um convite para vocês que viveram esse momento com a gente, essas 2 horas com a gente, tiveram todas essas reflexões, que vocês passem para frente essa mensagem, né? E que vocês passem para frente também as ações que foram pensadas aqui, dentro da sua realidade, dentro do seu círculo, porque a gente precisa realmente expandir isso. Se a gente for entrar no cerne da questão, a gente sempre vai achar na estrutura de tudo isso que precisa realmente educação, né? Se a gente for entrando, o que precisa, a gente chega lá na causa de tudo isso, falta educação, falta acesso, e não é só um acesso informativo, é um acesso instrutivo, né? A gente precisa instruir as pessoas e realmente colaborar com essa abertura de consciência. Então, obrigada pela sua intervenção, reforço ela realmente que
estamos aqui nessa posição muito privilegiada. Muito obrigada a todos. Já estamos aí com o horário ultrapassado. E eu queria muito agradecer vocês por vocês terem tido uma participação excelente. Nossa, foi muito, muito mais do que a gente esperava. E que bom que vocês participaram bastante. Então, a gente deixou aí os nossos contatos, meu e da Natália, se vocês, enfim, quiserem buscar a gente ou conversar, estamos super à disposição. Então, também aproveito para agradecer o Festival Mundo, o Zero Waste Lab e todo mundo que foi envolvido e está envolvido na participação nossa aqui nessas 2 horas com vocês. E a todos vocês que assistiram a gente, que estão até agora com a gente, até o final. Obrigada. Muito obrigada mesmo, pessoal. Não tenho nada a acrescentar. Foi Obrigada, foi maravilhoso. E nós vamos colocar este vídeo também, ok? Vou fazer um upload no YouTube e partilhar no evento e nas redes, para depois também podermos passar isto à frente, não é? Outras pessoas que não tiveram a oportunidade. Ok? Com certeza. Só. Muito obrigada. Obrigada. Foi uma Tchau, ótima tchau. manhã, obrigada mesmo. Deixa estar, deixa estar. Posso desligar? Ana, diz-me só uma coisa, desligue só no botão. No